Muito bem, aqui é o professor Luciano Firmino, aqui no canal Refúgio Teológico. É um prazer ter você aqui com a gente e espero que esteja tudo bem com você. Hoje estamos dando início ao curso Bibliologia, tá? Então vai ser um curso muito importante, muito especial, onde eu vou me basear 100%, tá? Obviamente vai ter outras bibliografias, tá? Mas vou me basear 100% no livro Teologia Sistemática Pentecostal, editado pela CPAD, tá? Onde é reunido diversos teólogos pentecostais para escrever determinada disciplina teológica. E vamos estudar aqui, tá? A doutrina das escrituras, né? A bibliologia. E no caso aqui, o autor que escreve esse primeiro capítulo do livro Teologia Sistemática Pentecostal é um grande escritor, um dos grandes escritores, Claudionor Correia de Andrade, tá? É fenomenal a obra que ele escreve aqui nas páginas e nós vamos se basear muito nessa situação, tá? No seu trabalho escrito. Todavia, iremos consultar outros livros. Vou dizer aqui a vocês, por exemplo, do Dr. Norman Guthrie e William Nix, Introdução Bíblica, Como a Bíblia Chegou até Nós, é o segundo referencial teórico, bibliográfico, e versões da Bíblia, Por que há tanta diferença? Elizabeth Muriel Ekdal. Tá? Temos também o cânon das escrituras, como os livros da Bíblia vieram a ser reconhecidos como escrituras sagradas, de F.F. Bruce, leitora Ragnus, e também de F.F. Bruce, Merece Confiança, o Novo Testamento, terceira edição revisada, entre outros, tá? Entre outros. Esses são os que eu estou apresentando de antemão, mas temos outros livros para fazer a pesquisa e fazer o curso, tá bom? Então, se você estiver interessado, entre em contato pelo nosso WhatsApp, deixa um recado aqui na descrição do vídeo e venha estudar aqui no Instituto de Ensino Teológico Logos, tá bom? Então, o curso de hoje é uma introdução simples, tá? Sem muitos maiores detalhes, mas a gente vai também trabalhar algumas coisas importantes propriamente do curso, tá? Então, preste muita atenção no áudio. Eu espero que o áudio esteja bem chegando a você corretamente para você entender, tá bom? Então, vamos primeiramente começar definindo, né, o que é bibliologia. Eu estou aqui, meus amigos, com o trabalho do professor Álvaro César Pestana, que é do Seminário Teológico Ebenezer, que é a apostila sobre bibliologia, como nos veio a Bíblia, tá? Eu vou fazer aqui uma citação na página 7, tá? E também vai ser um dos materiais que nós vamos consultar, tá certo? Pronto. Bibliologia é uma disciplina acadêmica secular. Cumpre-nos compreender como era definida em termos gerais, antes de especificamente o escopo da atividade da bibliologia bíblica. Uma definição pode ser apresentada dessa forma. Primeiro, bibliologia. Parte teórica da bibliografia, que por sua vez é a ciência que trata da história, descrição e classificação dos livros, considerados como objetos físicos. Assim, a bibliologia trata das regras da ciência e da bibliografia, origem e descrição do livro. Podemos encontrar uma outra definição de bibliologia, conjunto de disciplinas que tem o livro como centro de interesse, bibliotecnia, bibliografia, bibliotecnologia, bibliofilia, história do livro. A bibliologia bíblica é o estudo da história e da teologia no que diz respeito às origens, formação e transmissão da Bíblia enquanto livro,
enquanto revelação divina para os homens. Tópico 1. É um estudo histórico, pois acompanha todas as fases da trajetória da Bíblia como livro. Ponto 2. É simultaneamente um estudo de teologia, pois observa tanto o processo de formação, transmissão e desenvolvimento da Bíblia à luz do significado teológico ou religioso e de suas características internas de palavra de Deus. Esta disciplina, portanto, preocupa-se com a Bíblia, encarando-o como um livro e ao mesmo tempo como revelação divina. Na definição de Antônio Gilberto, temos bibliologia é a parte da teologia bíblica e da teologia histórica. Nos estudos superiores, ela é chamada de isagoge, termo grego que significa conduzir para dentro, porque tal estudo conduz o estudante para o interior do campo infinito das Sagradas Escrituras. Destarte, bibliologia é o estudo dos assuntos introdutórios à Bíblia. Ela auxilia poderosamente o estudante na compreensão da Bíblia e é indispensável a qualquer área da teologia, auxiliando na elucidação dos inumeráveis fatos bíblicos. Quando eu falo muito geral, isso é bibliologia. Tá? Bem, dentro aqui do nosso livro texto, né, que é Teologia Sistemática Pentecostal, nós temos aqui a introdução, tá, à bibliologia. Bem, no Brasil, o avanço do liberalismo teológico em faculdades e seminários ortodoxo, outrora ortodoxo, a doutrina da Bíblia nunca foi tão necessária. Os teólogos que não mais defendem como a palavra de Deus inspirada e inerrante. Infelizmente, amigos, hoje se tornou comum seminários, institutos e faculdades de teor religioso, teológico, não acreditar mais na Bíblia como palavra de Deus, né? Eles acreditam como livro mitológico. E nosso Instituto de Ensino Teológico Logos não vê dessa forma. A gente vê a Bíblia como um livro sagrado que é a genuína palavra de Deus. Está completa, não falta nenhum livro, está perfeita e acabada e conclusiva. Não se acrescenta nada e se tira nada, certo? Então, esse tipo de liberalismo teológico tem tudo a ver com a chamada teologia liberal. Tá? A teologia liberal tem conquistado centenas de pessoas para ir contra a palavra de Deus. Seja ele dos diversos ramos do protestantismo, inclusive dentro do catolicismo e outras religiões não cristãs. Então, de fato, a teologia liberal ou o liberalismo teológico, ele não se preocupa em santificar Cristo, tá? Não se preocupa em buscar Cristo, não se preocupa em defender, não se preocupa em apresentar a razão da esperança, que é a sua segunda vinda, não se preocupa mais em acreditar na inspiração dos textos bíblicos, que é ensinado desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, inclusive por meio do seu Espírito Santo. Então, a teologia liberal, eu poderia dizer o seguinte, que é a maior falsificação de alguém que se diz teólogo. É o mesmo que assim, alguém que estudou medicina e é incapaz de operar uma pessoa, é incapaz de acreditar na cirurgia, é incapaz de acreditar na medicina, incoerente, contra a ciência, é profundamente contraditório. O médico que se formou não acreditar na vacina, não acreditar nos medicamentos, entendeu? Então, do mesmo modo, é os teólogos da liberal, do liberalismo teológico. Então, a gente precisa ter bastante cuidado. E daí nós reconhecemos, obviamente, que esses são os falsos profetas nos últimos dias, tá? Há diversas categorias de falsos profetas, e um deles é esse que negam que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles dizem que a Bíblia é um livro de mitologia. Então, são ateus
disfarçado de cabedal e diploma teológico, tá? Você pode também comprar ou simplesmente estudar e conseguir o título. Os textos de 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, nos ajudam a refutar esse pessoal. Também os textos de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 ao 17, 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 ao 21, também nos ajuda a refutar essa turma da teologia da liberal, certo? Então a gente precisa aí abrir os olhos para os cursos que são apresentados pelo MEC, entendeu? Esses cursos aí, essas faculdades que não acreditam que a palavra é genuína, é verdadeira, que a Bíblia é a palavra de Deus, e somente a Escritura é a nossa regra de fé e prática. A gente precisa ter o máximo cuidado. Por isso que nós precisamos de um bom curso de bibliologia, para não perder e não cair nessa apostasia que tem conquistado aí. Eu conheço diversas pessoas que acreditam no postulado da teologia liberal. Bem, de fato, nós reconhecemos que há um avanço gigantesco dessa teologia liberal em diversos níveis dos setores educacionais, secular, por exemplo. E o principal alvo e objetivo é a perversão da santa fé cristã. Então, os fundamentos estão sendo atacados por diversos setores, tá? Inumeráveis e por diversas formas. Então, o objetivo desse grupo do liberalismo teológico eles estudam a Bíblia, tá? Mas o objetivo deles eles não, eles não querem de jeito nenhum confirmar a verdade bíblica que é trazido pela Santíssima Trindade, né? Pela revelação do Espírito, pela pessoa de Cristo. Então, nós precisamos ser como o apóstolo Paulo, que criou uma boa teologia, uma boa apologética, e ele chegou a dizer em Filipenses capítulo 1 e o verso 16, Paulo diz, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Então, quem faz um curso, qualquer curso que você faça aqui no nosso Instituto de Ensino Teológico Logos, está também se tornando um apologista, um teólogo idêntico a Paulo, tá certo? Então, o objetivo do nosso curso não é atacar instituições nem difamar pessoas, mas de orientar a se preparar e a defender a palavra do Evangelho contra os falsos profetas da atualidade, do nosso tempo presente, que tem enganado diversas pessoas, tá? Através do espírito da mentira. Veja aí 1 Reis, capítulo 22, verso 22, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao verso de número 2. Deixa eu pegar a Bíblia e a gente vai consultar esse texto de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao verso 2. E esse texto vai nos purificar, certo? Vai nos purificar nesse dia, para a gente poder se libertar das garras do liberalismo teológico, dessa teologia liberal. E o texto já nos afirma anteriormente a existência desse clube que está nos dias de hoje. Capítulo 4, verso 1 ao 2 de 1 Timóteo, tá? Carta de Paulo a Timóteo, o evangelista. Ora, o Espírito aqui é o Espírito Santo, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão, ou seja, se desviarão, abandonarão, sairão da fé por obedecer a espíritos enganadores. Então as pessoas saem da fé porque obedecem a espíritos caídos, a anjos caídos, a demônios, tá certo? E a ensino de demônios, ou seja, não só ouvem os espíritos, mas também seguem os seus ensinamentos, a sua teologia, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Ao sair do Evangelho, através da comunicação com esses espíritos, ao também receber a instrução, didática pedagógica de uma teologia demoníaca, a consciência, a mente dessa pessoa, ela
cria uma blindagem contra o Espírito de Deus, contra a Bíblia. E dessa forma, a sua consciência sofre uma lavagem cerebral que o torna o indivíduo incapaz de ouvir novamente a voz do Espírito de Deus. Então, a teologia da libertação, perdão, a teologia liberal, ou o liberalismo teológico, é, de fato, uma heresia terrível. Então, os promotores e mentores da teologia da libertação, que criam uma roupagem cristã, né, é muito interessante a gente perceber que o inimigo, para destruir a teologia verdadeira, ele se infiltra, né, se disfarça de cristão. Hoje em dia temos centenas de igrejas onde centenas de pessoas que seguem essa teologia da libertação, da liberal, infectam, né, e deixam o corpo da igreja doente e abandonam a fé. Bem, eles não acreditam que a Bíblia é a revelação de Deus, não reconhecem a inspiração divina, consideram a Bíblia como um livro qualquer, não admitem a fé cristã como o único meio de acesso ao Pai mediante a obra suficiente e única e vicária de Cristo no Calvário. Então isso é uma heresia gritante. A teologia liberal vai tratar a Bíblia como um livro qualquer, como uma obra de ficção científica. Então a gente precisa ter o máximo cuidado. Por isso que o curso de biologia é importante, tá certo? Não só para vencer esse grupo, mas para se aproximar de fato da verdade. Existem pressupostos, tá? Que a teologia liberal vai negar. Por exemplo, eles vão negar os milagres bíblicos, a intervenção de Deus como algo mitológico. Então eles não acreditam na intervenção de Deus, ou seja, eles não têm fé em Deus de verdade, são ateus, certo? Então a teologia liberal não crê de jeito nenhum no Redentor e Expiador, muito menos na pessoa, na natureza e na obra de Cristo, tá certo? De forma nenhuma, não acredito no plano de salvação, não aceito o nascimento virginal de Cristo, não aceito a palavra de Deus, não aceito absolutamente nada. Então, eu estou dizendo isso para que você perceba que se você está em um curso em que eles adotam a teologia liberal, você está perdido e, juntamente com ele, está se perdendo. A gente precisa combater essa teologia liberal conhecendo de fato a Bíblia como palavra de Deus. Então, a teologia liberal tem visto a bibliologia, a Bíblia de uma forma geral, e tem sido uma falsa teologia, um falso evangelho, e incrivelmente tem conquistado várias pessoas para ser seus alunos. E o objetivo geral da teologia da libertação é detonar as escrituras. Então, é, a influência é muito grande, tá? Não é algo superficial. São pessoas dotadas de um certo nível de conhecimento, mas que não são submissas à palavra de Deus. Então eles sempre vão buscar todo tipo de contradição, subterfúgio, falsos axiomas para negar toda a palavra de Deus. Eles não consideram que se há algum tipo de contradição ou erro da Bíblia, né, de que forma a gente poderia explicar isso? Bem, nós temos aqui o seguinte: se eu encontro algum tipo de erro ou algum tipo de contradição, segundo Antônio Gilberto, isso pode ser fruto de uma má tradução, tá? Às vezes a tradução foi feita de uma forma equivocada, tá? Dependendo do povo que foi dirigida essa tradução.
ela tem ou seja, eu compreendo de uma forma equivocada o texto, ou pode ser por falta de conhecimento. Mas a palavra de Deus é inerrante, é inspirada por Deus. Então a gente precisa ter o máximo cuidado com esses grupos que se apresentam como cristãos, mas que são teólogos liberais, que não acreditam, portanto, na Bíblia, na palavra de Deus. Isso faz com que a gente entenda que nós estamos batalhando pela fé. Não vai ser fácil, não é fácil você conhecer verdadeiramente a verdade, mas a verdade existe e contradiz a teologia da liberal, ou liberalismo teológico. Então é muito importante você ficar por dentro desse assunto, porque, mais uma vez, existem muitos cursos que são conduzidos por meio desse mecanismo e apresentam diversos cursos teológicos, mas não acreditam na palavra de Deus. Então não faz sentido você ter um curso no qual você não acredita, não tem fruto. Você faz um curso para ter fruto, não é verdade? Então, o curso de bibliologia é importante porque a gente vai conhecer de fato a Bíblia como palavra de Deus. Então, assim, Deus ele vai nos ajudar nesse momento a compreender a sua vontade. E assim a gente estudar melhor a Bíblia, né? De uma forma verdadeira e eficaz. Bem, a Bíblia tem uma autoria divina e humana. A Bíblia tem duas autorias, a divina e a humana. E outros pontos de igual importância que nos ajudarão a compreender porque as Sagradas Escrituras são o livro dos livros. Depois, dá testemunho acerca de Cristo e testificar que ele é, de fato, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Durante o ministério terreno do nosso Senhor Jesus, as Escrituras do Antigo Testamento eram conhecidas genericamente como a Lei de Moisés, os Escritos e os Profetas. O significado da palavra grega Bíblia. Originalmente, do grego, o termo Bíblia significa livros, ou coleção de pequenos livros. Atribui-se a João Crisóstomo a disseminação do uso desse vocábulo para se referir à palavra de Deus. No Ocidente, a palavra em questão foi introduzida por Jerônimo, tradutor da Vulgata, o qual costumeiramente chamava o sagrado livro de Biblioteca Divina. A palavra Bíblia é o plural de biblos. Os gregos assim chamavam os rolos, dos quais escreviam as suas obras, numa clara referência ao centro produtor desse material, a cidade de Biblos, abre aspas, do Antigo Testamento, a cidade de Gebal, fecha aspas, localizada na costa mediterrânea, ocupada hoje pelo Líbano. Desde João Crisóstomo e Jerônimo, os livros do Antigo e do Novo Testamento passaram a ser universalmente conhecidos como a Bíblia, na qual os judeus e cristãos baseamos a nossa fé. Aí você vê no seu vídeo, né, você está vendo aí uma gravura onde temos a separação dos livros do Antigo Testamento e os livros do Novo Testamento, né? São seções. Nós temos aí 5 livros atribuídos a Moisés, a Torá, ou o Pentateuco, tá? Ele vai de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São 5 livros de autoria mosaica. E o liberalismo teológico não acredita que foi Moisés que escreveu os livros, e sim escolas, tá? Posteriores, judaicas, né, pelo judaico, que vão escrever esses livros, mas não foi Moisés. Eles negam também a autoria mosaica. Nós temos, no Antigo Testamento, depois, cerca de 12 livros classificados pelos judeus como livros sobre história, livros históricos, que é Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther.
Depois nós temos cerca de 5 livros, que é os livros sobre poesia hebraica, que é o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos. Também nós temos cerca de 17 livros que sobre os profetas. Esses profetas eles são divididos em profetas maiores e profetas menores. Dos profetas maiores nós temos o profeta Isaías, o profeta Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Nos profetas menores nós encontramos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Nós temos aqui, portanto, o Antigo Testamento e a sua divisão, tá, que foi utilizada por Jesus e pelos apóstolos através da primeira tradução chamada Septuaginta. Já no Novo Testamento nós encontramos os livros distribuídos dessa seguinte forma. Temos os evangelhos, que são as boas novas, tá? Uma espécie de anúncio jornalístico. Tá? Encontramos o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos esses livros, no Novo Testamento, foram escritos em grego. Já o Antigo Testamento foi escrito, na sua maior parte, em hebraico, com exceções de algumas outras porções, por exemplo, no livro de Daniel, foi escrito em aramaico. E, posteriormente, nas cópias que foram feitas no decorrer do tempo, vários outros idiomas foram utilizados para traduzir a Bíblia, certo? Então, nós temos no Novo Testamento os livros dos Evangelhos, que nós podemos ver aí que são 4 autores. E nós temos o livro de História, com o tema Atos dos Apóstolos, a história da Igreja, ou a história do Espírito Santo. E temos as Epístolas. O apóstolo Paulo escreveu cerca de 48% do Novo Testamento. Então, a teologia de Paulo é rica e preciosa, pois não é algo diferente das outras teologias, mas ele desenvolve mais e constrói mais. Nós temos aí cerca de 14 cartas atribuídas a Paulo. Temos 7 cartas católicas, não é o catolicismo, tá? Isso são cartas universais, tá? E temos os livros, o livro de teor apocalíptico, né? Mas temos as epístolas como Romanos, 1 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 1 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1, 2 e 3 João, a carta de Judas e finalmente o livro de profecia, que é o Apocalipse. Então cada livro tem sua ênfase, tá? Tem seu detalhe, tem seu propósito, tem seu objetivo, tem seu autor, tem sua narrativa e tem sua teologia. Então essa é apenas uma visão geral a respeito de todos os livros da Bíblia. No curso de Bibliologia nós pretendemos fazer breves resumos de todos os livros. Então cada vídeo vai ser feito então, se a gente vai comentar todos os livros de forma resumida, vamos ter mais de 66 vídeos. Então fica aí com a gente, porque o conteúdo é que não vai faltar. Então, é uma forma muito rápida de apresentar a vocês o Antigo e o Novo Testamento. De uma forma resumida para você se situar, mas na frente nós iremos explicar mais. Mais uma vez que nós falamos aí de que a partir de João Crisóstomo, Jerônimo, tá? Os livros do Antigo e Novo Testamento passaram a ser comercialmente conhecido como Bíblia. Eu quero trazer também um outro detalhe importante, é que a Bíblia originalmente não tinha capítulos nem versículos. Nem o Antigo e nem o Novo Testamento não tinha capítulos e versículos. Isso foi uma didática pedagógica que ficou muito importante para encontrar texto de uma forma muito rápida e uma velocidade de precisão maior do que antigamente. Quem vai desenvolver esse método vou dizer aqui a vocês, Stephen Lecton, professor da Universidade de Paris e mais tarde arcebispo de Cantuário, dividiu a Bíblia em capítulos em 1227. Stephen Lecton, da Universidade de Paris, para dividir a Bíblia em capítulos em 1227. Já Roberto Stephanus acrescenta a divisão em versículo em 1551 e
1955. Então, o responsável pelos capítulos é Steve Lecton e o responsável pela divisão e versículo é o Robert Stephanus. Então tá aí uma informação importante, mas eu quero ratificar, confirmar aqui a vocês a nossa confissão e a nossa profissão no sentido de que o curso de Bibliologia segue, tá, a própria palavra. Então eu quero trazer aqui uma descrição bíblica de inspiração. Nenhum outro livro da Terra é inspirado, somente a Bíblia. Então, vou trazer aqui a definição de inspiração, tá, para vocês. Depois, mais adiante, nós vamos aprofundar mais. Está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda escritura é devidamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, todo o texto da palavra de Deus, no Antigo e no Novo Testamento, foi soprado por Deus, no grego, theopneutos. Então, a palavra do Antigo Testamento e do Novo Testamento era dotada de autoridade inerrante de vida. E é a única, portanto, regra de fé e prática. Também nós encontramos em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, a teologia, a Bíblia, não é um produto, como dizem os seguidores de Freud, os psicanalíticos, os ateus, produto da mente humana, né? A gente vai ver também o tempo que demorou, né, para a Bíblia estar formada, as dificuldades, que foi uma teoria da conspiração que conduziu a esse conjunto de livros. Tá? E vamos ver um aspecto teológico histórico, mas isso no começo. Então vai ser muito importante a gente realmente se aprofundar nesse ponto para a gente conseguir aí refutar os teólogos, falsos teólogos dos dias de hoje. Então a Bíblia também era conhecida como Bíblia, mas já viu, né, seu significado no grego, como escrituras e também como sagradas letras, oráculo de Deus e palavra de Deus. Então assim, a Bíblia em si, né, não é de fato um termo bíblico, porque não está na Bíblia, tá? É um termo extrabíblico que auxilia e colabora a estrutura dos livros. Isso não quer dizer que ela seja um termo errado, a palavra Bíblia, mesmo não estando na Bíblia. Por exemplo, a turma das Testemunhas de Jeová não acreditam que a Trindade é verdadeira, porque não está na Bíblia. Então, o termo Trindade, como não está na Bíblia, eles consideram como falso. Mas eles próprios usam a palavra Bíblia na tradução e a palavra Bíblia não está na Bíblia. Então a Bíblia seria algo falso. Então você vê que certos raciocínios religiosos não faz sentido. O que faz sentido é a história corretamente entendida e as evidências que nós estamos mostrando e demonstrando a vocês. Então não é errado usar a Bíblia mesmo que não tenha. E isso não, de fato, refuta ou mancha de alguma forma a palavra de Deus. Apenas indica que o fato de que foi usado de modo como utilizamos hoje, somente em época posterior à redação dos livros inspirados. A palavra Bíblia, como designação das escrituras inspiradas por Deus, tem uma história interessante e que precisa ser acompanhada com atenção. Havia um junco, aqui eu vou passar para vocês mais detalhes da palavra Bíblia, tá certo? Atenção. Havia um junco que crescia nas terras alagadiças do Egito, que era chamado de biblos. Então, é um tipo de junco que era chamado de biblos, ou biblos. Este era o nome da planta e de sua casca. Tanto a planta
da sua casca, eram chamados de bíbelos. Esta planta, por sua vez, tinha seu caule contando em tiras finas, as quais eram dispostas uma ao lado da outra e prensadas contra outra camada de tiras, dispostas em sentido perpendicular às primeiras. Quando este conjunto de fibras secavam, prensadas, surgia o papiro, uma folha clara sobre a qual se podia escrever. Depois de polir um pouco a sua superfície. Então, o processo de ter uma folha, ou o processo de ter um papiro através desse junco, que era uma planta que tinha um caule, e através desse método não era algo muito fácil de se fazer. O segundo passo na história do termo ocorreu quando começou a se chamar os livros produzidos com biblos, os papiros, e começaram a ser chamados de biblos, ou seja, eram chamados pelo nome do material que eram constituídos, ou seja, os livros, tá certo, que vão ser fabricados através do material que era o biblos, vão ser chamados de biblos, ou seja, os livros vão ser chamados de bíblia, não é? Nesse sentido. O diminutivo de biblos é bíblio, mas com o tempo este último termo perdeu a força de diminutivo e passou a ser usado indistintamente de biblos para designar o livro, ou seja, o rolo feito de papiro. Outros termos foram usados para designar o livro pequeno, de forma que biblo passou a significar livro sem o sentido de diminutivo. O plural, deixa eu ver só um detalhe aqui, tá certo? Só um minuto. Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu ver aqui. Mas tudo bem. Continuando. O plural de biblion é bíblia, que significa em grego livro. O latim eclesiástico empregou o termo bíblia, que significa livros, mas tomou no sentido singular. Assim, a palavra cujo sentido original era de livros passou a designar o livro. Deixa eu ver aqui. Assim, a palavra cujo sentido original era livro passou a designar o livro, que na verdade era um conjunto de obras. O uso do termo para falar de livros inspirados da Bíblia tem raízes no Velho Testamento grego, a versão chamada Septuaginta, onde da Bíblia, Daniel capítulo 9, versículo 2, refere-se aos livros dos profetas. Do apócrifo eclesiástico, as expressões dos livros dos outros pais, os livros finais da Bíblia hebraica. Tal uso passou para a igreja que falavam do Velho e do Novo Testamento como os livros e os apóstolos. No início do século V, passou a incluir todos os livros canônicos. O uso já consagrado termo se vê em Crisóstomo, onde tanto o Velho como o Novo Testamento acabam sendo descritos. Tá? Aí você pode ver Bíblios em Mateus capítulo 1, verso de número 1, Bibraridion em Apocalipse capítulo de número 10, verso 2, 9 e 10, e Bíblia, Mateus capítulo 19, verso 7. Então, também a Bíblia era é denominada ou classificada como escrituras. Tá? Esse termo é o nome que o Novo Testamento designa geralmente o Velho Testamento. Então, o Novo Testamento observa teologicamente o Velho Testamento como escritura, mas também o próprio Novo Testamento como texto inspirado por Deus é escritura. Tanto singular a escritura é grafé, como o plural a escritura rai grafai, indica o mesmo objeto, a Bíblia, conjunto geral. A importância dos usos do singular e do plural precisam ser verificados nos contextos em que ocorrem.
O termo se aplica ao Novo Testamento, em 1 Timóteo capítulo 5, verso 18, 2 Pedro capítulo 3, verso 14 ao verso 16. Assim, há um reconhecimento já do período apostólico do valor do Novo Testamento como escritura sagrada. Então, o Novo Testamento não é diferente do Antigo Testamento nesse sentido de ser a palavra de Deus, escritura. Este último termo sagrado, Sagrada Escritura, tem precedentes bíblicos em Romanos capítulo 1, verso número 2. En grafais agiais, tá? Romanos capítulo 1, verso 2. Estamos também em Marcos capítulo 12, verso 10. Regrafé, Mateus capítulo 21, verso 42. Regrafai. Também a palavra de Deus é vista e classificada como as Sagradas Escrituras. Outra designação comum da Bíblia e por seu conteúdo, suas letras. Assim, as Sagradas Letras de Hiera Gramata são o modo como Paulo lembra a Timóteo de seu aprendizado da palavra de Deus que concluiu com sua alfabetização, conforme 2 Timóteo capítulo 3, verso 15. Também a Bíblia, ou a palavra de Deus, era vista como oráculo de Deus. Então, eu estou dizendo a vocês que em alguns momentos você vai encontrar essas expressões, tá? Isso é viável no texto bíblico como registro da vontade de Deus e revelação de Deus. A Bíblia é chamada de oráculo de Deus, logia Deo, pois através dela Deus fala conosco. Atos capítulo 7, verso 38. Também a Bíblia é conhecida muito também como a palavra de Deus. Então essas são as expressões comuns e corriqueiras dentro da teologia, tá certo? Então a Bíblia é considerada como a palavra de Deus. E de forma nenhuma os autores bíblicos veem a Bíblia como a Bíblia contém, né? A Bíblia tem, a Bíblia é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus. Então cada dessas designação confirma que a Bíblia é a palavra de Deus. É o modo mais comum de designação da Bíblia. Palavra de Deus, palavra do Senhor, e outros termos chegam a ser sinônimos. O termo absoluto, a palavra, você pode ver em Colossenses capítulo 4, verso 3, Holocos, formou-se por abreviação como designação da mensagem cristã e, portanto, da Bíblia, conforme Mateus capítulo 15, verso 16. Então, como dissemos, a Bíblia era inspirada por Deus, ela tem esses livros que podem ser divididos, tá? Conforme você vê aí, em Antigo e Novo Testamento, não são diferentes, possuem a mesma natureza inspirada por Deus, o mesmo autor, que são dois, o Espírito Santo e as pessoas que o Espírito Santo escolheu e utilizou para produzir esses livros, que são completos, perfeitos, acabados e concluídos. São livros inspirados, conforme alguns textos que nós já dissemos a vocês. E esses textos e essas confirmações e análise também sobre o termo Bíblia, que não está no original, e como foi o desenvolvimento através do Júlio, da sua fabricação no Egito Antigo, e quem inseriu os capítulos e versículos para facilitar a didática, a pedagogia e as teologias que estão nos dois testamentos fossem fáceis de serem compreendidas, é importante, e isso tudo já refuta o liberalismo teológico que não acredita na palavra de Deus. Então, por a Bíblia ter autor humano, tá? Isso não é errado confirmar ou defender essa tese. Tá? A Bíblia tem um autor humano, certo? Mas a Bíblia também tem um autor divino. Então, essas duas naturezas, tá? Essas duas autorias devem caminhar juntas. Então, a gente vai ver no próximo vídeo mais detalhes, tá certo? E continuar aí nosso estudo, pois essa é a primeira aula, tá certo? Por fim, eu agradeço a sua atenção para o nosso curso de Bibliologia. Nós estamos fazendo esse curso, e você faz esse curso porque precisamos defender a fé, viver a fé e praticar a fé. E ao estudar o curso de Bibliologia, podemos aí defender a fé contra os lobos que estão aí assediando as nossas denominações. Então, compartilhe esse vídeo se você gostou desse informativo, dessa nossa exposição, tá?
Eu espero que você tenha entendido todas essas informações. E eu peço a vocês que ouçam mais uma vez toda a nossa abordagem nesse primeiro vídeo, pois vai ser muito importante. Então, nós estamos usando como fonte principal do nosso curso a teologia sistemática pentecostal, e o escritor desse primeiro capítulo nada mais é do que o pastor e escritor Claudionor Corrêa de Andrade. Tá? Estamos estudando, portanto, no curso A Doutrina das Escrituras. Seja muito bem-vindo ao curso de Bibliologia. Então, vamos ter aí alguns vídeos e também vamos comentar todos os livros da Bíblia nesse curso de Bibliologia. Então, a gente vai fazer assim. Já que hoje a gente fez essa introdução, no próximo vídeo vamos fazer o resumo geral do Gênesis, entendeu? Vamos trabalhar dessa forma. Ou a gente também vai ver, de acordo com a metodologia, o tempo e a oportunidade, podemos fazer de um outro jeito. Mas o curso será dado, a informação será passada e o conhecimento será sobre você. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus te permitir. Muito obrigado pela atenção.